Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, técnico do West Ham fala sobre saída de Paquetá. Matheus Gonçalves por Robert Renan ou William Rocha? Números atualizados da contratação de Lucas Beltrán. Mengão entra na disputa por Carlos Miguel? E Boto, considerado o novo JJ rubro-negro na Europa. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo, que traz diariamente notícias vindas aqui do exterior, vindas aqui da Europa, falando de todas as especulações de mercado que envolvem o Flamengo. Você aí no Brasil tem o seu influenciador preferido, que tem contato com o Boto, com o BAP, com a diretoria do Flamengo, só que toda negociação tem três pontas, né? O jogador, o Flamengo e o clube com que o Flamengo está negociando. Aqui, você sabe, a ponta dos clubes europeus. Você sabe aqui, através desse canal, como andam as negociações rubro-negras com a visão dos clubes que negociam com o Mengão. Por isso, você não tem que se desescrever de ninguém aí do Brasil, mas você tem que se inscrever nesse canal para que você fique realmente atualizado e com a versão completa de todas as negociações do mercado da bola rubro-negro. Não deixa de dar o seu like, acionar o sininho e hypar esse vídeo também, porque tem muita informação interessante. Meus amigos, vamos lá. Queria passar para vocês, né? Ontem o Carrascal foi finalmente anunciado, né? Festa no Flamengo, festa aí para que a gente possa ter um elenco maravilhoso. Nós vamos falar de Beltrán, vamos falar de zagueiro também aqui, né? Uma janela realmente maravilhosa do José Boto, né? José Boto, que eu tanto critico aqui, que depois do caso Pedro eu pedi a demissão dele, eu não posso negar que a janela é muito boa, né? E aí aqui em Portugal diz o seguinte: Jesus não é o único, José Boto transforma o Flamengo e é case de sucesso. É isso mesmo, meus amigos. A imprensa portuguesa, pelo menos, já considera que a ida de José Boto para o Flamengo um sucesso. Após passagem digna de respeito por Sporting e Benfica, José Boto assumiu o cargo de diretor esportivo do Flamengo em dezembro de 24 e tem sido o grande responsável por contratações de nomes sonantes para o emblema do Rio de Janeiro. Posiciona-se assim como exemplo para se seguir no Brasil. Pouco mais de 7 meses depois de ter sido novo diretor esportivo, José Boto não tardou a falar no Brasil. E não só por força de trabalho digno de desempenho desde que chegou ao Rio de Janeiro, né? O último português a dar as vistas no Mengão havia sido Jorge Jesus, até porque Paulo Sousa não vingou como certamente desejava. Porém, no outro cargo, chegou a ver o experiente e diligente luso aplicar os sábios conhecimentos obtidos ao longo do percurso do mundo do futebol, algo que já mereceu destaque na imprensa europeia. Eles falando também o destaque que está sendo dado aí para o José Boto e as contratações feitas, né? Tá bom, meus amigos, vamos dizer o seguinte: o Flamengo não é a primeira vez que ele contrata no mercado jogadores vindo da Europa. Essa que é a grande verdade, né? O Boto tem o seu mérito, sim, né? Apesar de uma ajuda astronômica aí do Felipe Luiz, como no caso do Saúl, né? Como no caso do Samuel Lino, né? Por jogadores teoricamente que já tinham certo conhecimento com o Felipe Luiz, mas não há de negar que essa, para mim, é a melhor janela desde 2019. A de 2019 foi melhor, né? Porque a gente teve Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Gerson, Felipe Luiz, Rafinha, entre outros nomes que vieram a vestir a camisa rubro-negra. Mas essa, sem sombra de dúvida, fechando aí o Beltrán e mais um zagueiro,
será a segunda maior janela do Flamengo, né, dos últimos tempos. E você, meu amigo, você perdoou o Boto das bobagens que ele fez no início do mandato? Vendeu o Fabrício Bruno por 7 milhões e meio, dá o Gerson praticamente para o Zenit, né, por um preço que o Zenit queria pagar, dá a informação que quer se livrar do Pedro para o Mauro César e criar uma crise sem tamanho, ou as contratações já fizeram com que você esquecesse aí a sua raiva do José Boto? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, Matheus Cunha irá para o Cruzeiro, a gente já sabe disso, o Flamengo já foi notificado, inclusive para o jogo com o Ceará ele não foi nem relacionado. E aí o Flamengo agora se coloca aí como um dos clubes interessados num goleiro que fez muito sucesso no Corinthians e quando ia tomar a vaga do Cássio, preferiu ir para o Nottingham Forest. É isso mesmo, meus amigos. Alguns clubes brasileiros estão interessados no goleiro Carlos Miguel. É isso mesmo, meus amigos. Glorioso é o mais interessado, já que John pode ir para a mesma liga do goleiro do Corinthians. Botafogo, Palmeiras, Bahia e Flamengo, clubes interessados em Carlos Miguel. Carlos Miguel está de saída do Nottingham Forest e está na mira de 4 grandes clubes do Brasil: Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Bahia. O valor do mercado do goleiro é de 22 milhões de reais. O Botafogo surge como o maior interessado devido aos serviços de Carlos Miguel, segundo informações da R7 Sport. John, que é titular, pode deixar o Brasil para jogar no West Ham. O interesse do Glorioso no Carlos Miguel também passa pela aproximação de John Textor com os Marinakis, que é o dono do Nottingham Forest. A relação entre eles poderia ajudar da volta do ex-goleiro do Corinthians ao futebol brasileiro. As tratativas por um acordo final deverão ser intensificadas nos próximos dias. Flamengo também mostra interesse no jogador. Já o Corinthians diz que não tem interesse aí no goleiro, né? Um goleiraço, Carlos Miguel. O Botafogo parece que tem interesse aí, mas se eu fosse Flamengo, como diz aqui, né, eu iria atrás, porque pode ser um goleiro para disputar a posição com o Rossi, né? Então, a grande verdade é que a gente tem aí a possibilidade de uma situação mercadológica aí para ter um goleiro. E você, meu amigo, o que você acha? Né? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, vamos para a Itália? Vamos para a Itália? É isso mesmo, meus amigos. Todo dia, né, os jornais italianos dizem que Beltrán está mais próximo do Flamengo, né? Só que é uma retificação aqui quanto aos valores, né? O Correio dello Sport diz o seguinte, né? A Fiorentina receberá por Lucas Beltrán 12 milhões de euros mais 3 milhões de euros em bônus, ou seja, né, serão um total de 15 milhões de euros, né? E Beltrán já está negociando, aí já ganhará o dobro do salário que ganhará na Fiorentina e dentro em breve será anunciado como jogador do Flamengo. Detalhes separam Lucas Beltrán como novo centroavante do Flamengo. Escreva aí nos comentários, você gostaria de ver o Beltrán vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito, mas é muito importante aqui em todos os nossos vídeos, né? Meus amigos, ontem começou a rolar aí no Brasil a possibilidade do Flamengo, que está negociando o Matheus Gonçalves com o CSKA. Os russos dizem também que pequenos detalhes na forma de pagamento podem fazer com que o Gonçalves se torne jogador do CSKA, né? E, inclusive, o CSKA hoje joga contra o Zenit em São Petersburgo, uma partida pela Premier League russa. Pequenos detalhes separam, mas muita gente trouxe ontem que o Zenit estaria interessado também e que o Zenit teria oferecido o Robert Renan
como parte do pagamento, né? Essa notícia já foi desmentida tanto na Rússia como no Brasil, mas o que pode acontecer, né, que é muito difícil, é que parte desse pagamento pode ser feito com a cessão do zagueiro William Rocha. É isso mesmo. William Rocha estava praticamente negociado com o time dos Emirados Árabes Unidos, isso mesmo, com o time de Abu Dhabi. Ele já estava lá e já estava fazendo o exame médico. O que aconteceu? O CSKA não concretizou a transferência final. Segundo alguns do CSKA, o CSKA só deixará o jogador, diferente do que eles tinham combinado, se transferir para o clube de Abu Dhabi quando contratar um novo zagueiro. Lembrando, o William Rocha já esteve negociando com o Flamengo em outras ocasiões, né? Zagueiro de 30 anos que inclusive passou pela base do Flamengo também. Jogou na base do Flamengo, jogou aqui em Portugal, no Cova da Piedade, no Portimonense, e foi vendido pelo Portimonense em 22 ao CSKA Moscou, onde se tornou titular absoluto aí do time do CSKA Moscou. Então, não se surpreendam, né, que o Matheus Gonçalves vá por uma quantia em dinheiro e mais a cessão do William Rocha para o Flamengo. E aí, meu amigo, você gostaria de ver o William Rocha vestindo o manto sagrado? Escreva aqui nos comentários. Caso não haja possibilidade de incluir o William Rocha, a proposta do time russo é de 8 milhões de euros por 70% do passe do jogador rubro-negro. Escreva nos comentários, você gostaria realmente desta vinda para o Flamengo? E vender o Matheus Gonçalves é uma boa? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, o técnico do West Ham falou sobre o futuro de Lucas Paquetá, tá? Falou sobre o futuro de Lucas Paquetá ao Meio Esporte da Inglaterra, né? Jogador de 27 anos, depois de tudo que passou, e o que diz o técnico, o Graham Potter, sobre o Lucas Paquetá, é que ele está comprometido com o West Ham, apesar de todos os vínculos que saem na imprensa para uma transferência para o Flamengo. O diretor esportivo e técnico do West Ham diz que não vê o menor cabimento de qualquer possibilidade de saída do Paquetá do clube nesse momento e que vê um comprometimento total do jogador com o West Ham como treinador está comprometido, né? Lucas está feliz e comprometido. Ele é uma pessoa importante no vestiário e no clube. Nós o amamos. Só queremos ajudá-lo e aproveitar do seu futebol, né? A absolvição foi uma notícia incrivelmente positiva. Se tivesse sido o contrário, haveria uma série de outras perguntas, né? Apesar de você nunca saber o que pode acontecer na janela, né? Mas o que diz o treinador é que conta com ele para a temporada e que o Paquetá está feliz e muito empolgado com a sua temporada no West Ham. Vou dizer para vocês, acho muito difícil, apesar de adorar, mas acho muito difícil realmente a contratação do nosso jogador. E aí, meu amigo? Escreva nos comentários, você gostaria aí da contratação do Paquetá? Escreva nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.